na região metropolitana. Manhã CBN, das 9 horas ao meio-dia, com dicas de cultura, lazer, balanço do trânsito na cidade e nas rodovias e tudo sobre o esporte regional com os destaques do fim de semana. Manhã CBN, todo sábado, das 9 horas ao meio-dia, aqui na CBN. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Arena CBN. Oferecimento Munkmak, locação de caminhões Munk e guindastes, munkmak.com.br. Melhore sua performance sexual com a clínica Upman, a número 1 em saúde masculina. Hoje com Antônio Lupi. São 4 horas e 8 minutos. Você achou que a gente não vinha, né? Nananina, não. Você está equivocado. Claro que parte da equipe está ausente. O William Cabelo ontem foi liberado ao vivo aqui nesse programa. Inclusive ontem mesmo começou, né? Já deu sinais. Não temos informações a respeito da saúde do rapaz. Ele, Almeida, você já sabe. Veio ontem por um milagre, mas eu não fui abandonado, porque os meus fiéis escudeiros estão aqui neste feriado prolongado. Hoje é dia 15 de novembro, data que é celebrada a proclamação da República, mas nós estamos aqui para levar até você muita informação, opinião e, claro, uma dose de bom humor aqui no Arena CBN. Uma excelente tarde para você que está acompanhando a programação da CBN Campinas. Tudo bem, Carlota? Você veio, hein? Você falou e disse, eu venho e está aqui. Aliás, fiquei com um pouco de medo, porque você falou, ó, vou só resolver um probleminha ali e já volto. Pô, você me ajudou demais. Mas deu tudo certo. Sensacional. Boa tarde. Horário de almoço. Boa tarde, Lupe. Boa tarde, Fábio Scheibe, ouvinte CBN. Horário de almoço prolongado, graças a Antônio Lupe, que disse que iria dar uma cobertura aqui, deu tudo certo, graças a Deus. E vamos lá, feriadão. Imagina o Fábio Scheibe, né? Tava naquele churrascão até há 2 minutos atrás. Falou, ó, galera, eu vou dar uma saidinha, 1 hora eu volto. Vai colocando mais fogo na churrasqueira, mais carvão. Só vou dar um boa tarde lá e já volto. Só vou ali falar umas 3, 4 bobagens e já volto. É isso mesmo, Scheibe? Boa tarde. E aí, Lupi, tudo bem? Muito boa tarde, ouvinte CBN. É, feriadão, a gente tá aqui, né, compromisso com o ouvinte, aproveitando para parabenizar hoje o 15 de Piracicaba, 111 anos, né, do Inhoquim, assim como o Mengão também, o Flamengo, atual campeão da Copa do Brasil, fazendo 129 anos nesse 15 de novembro, 2 clubes aí muito importantes no cenário, não só o 15 não só no Paulista, como nacional também, e o Flamengo também mundial, né? É, você viu que até a internet do Fábio Scheibe não tá querendo trabalhar no feriado, né? Deu uma travadinha. Aê! Beleza. Ah, como é gostoso, hein? Opa, tá acabando, hein? Se você, assim como a gente, está na labuta, calma que falta pouco, tá acabando. Ô, Carlão de Freitas, Vamos o lá. Fábio Scheibe falou que hoje é aniversário do 15 de Piracicaba. O Inhoquim, um dos gigantes aqui da nossa região. É aniversário também do 15 de Jaú. 15 de Jaú, 15 de novembro de Jaú. Aliás, subiu, hein? Vai disputar a série A3. A3, vai disputar a série A3 do Campeonato Paulista. E hoje, como o Fábio Scheibe também já destacou, é aniversário do Malvadão. Aê! Flamengo, hein? Só no cheirinho, já diria Fábio Scheibe. Nação agradece. Grande Flamengo. Flamengo que revelou grandes jogadores pro futebol mundial. Sem dúvida. Adílio,
Zico, Andrade, Djalminha, Marcelinho Carioca, Júnior Baiano, meu Deus, Vini Júnior, Hernani Brocador. Hernani Brocador. Não, Hernani não é do Flamengo. Não é craque, o Flamengo faz em casa. Quem mais? Paquetá. Nossa, mãe, um combo. Tita, Moser, Figueiredo, falecido. Renier. Que coisa maravilhosa. Lázaro. O Flamengo é sensacional. O Pedro. Pedro é flu, né? Pedro é flu. Pedro é Flá ou Pedro é flu? Pedro é flu. Gerson também é flu. Hum. Mas estão criando raízes no Flamengo. Mas o Flamengo tem aquele ditado, né? Craque o Flamengo faz em casa. E o Flamengo realmente nos forneceu grandes jogadores. O principal deles, você citou aí, Arthur Antunes Coimbra, o Deus flamenguista e um cara amado por todas as torcidas, pelo caráter, pela representatividade, pelo que foi em campo, o verdadeiro ídolo rubro-negro. Olha só, cara, o Cabelo tá de folga, o cara não tá, e tá enchendo o saco aqui no WhatsApp. Cabelo, dá uma segurada aí, descansa cara. aí. Relaxa. Deixa que a gente toca o barco. Deixa aqui que o barco ele tá cheio de água, mas a gente... Eu quero então já a orquestra já tá aqui, ó. Um abraço a todos aí. Opa, grande abraço pra você, amigo. É o seguinte, hein? Se você está ouvindo o Arena CBN neste feriadão, você pode participar... Nossa, quase gol do Palmeiras. Está tendo o final do Campeonato Paulista Feminino, Corinthians e Palmeiras, lá na Neoquímica Arena. O Corinthians vai vencendo por 1-0, 39 minutos do primeiro tempo. Quase o Palmeiras empata Lembrando que o segundo jogo acontece no Brinco, hein? Pra você que é torcedor do Palmeiras, né? Palmeirense. É mando do Palmeiras, tá? Palmeiras enfrenta o Corinthians, é na quarta-feira agora. Deixa eu pegar aqui a data da segunda partida. E quando você pega a data aí, vai lá, tem Chay. Um jogo importante em andamento na Série B também, 13 minutos do primeiro tempo, Operário 0, Mirassol também 0. O Carlão falou pela manhã que seria interessante para Ponte Preta uma vitória do Operário, né? Porque o Operário seguiria vivo na competição e faria uma final contra o CRB, tentando essa difícil vaga ainda para a elite do futebol nacional. Mas deixa eu mandar um abraço aí pro Fábio Scheibe, deve estar triste, por que será, hein? Agora tá feliz. Feliz não, esperançoso. Isso, esperançoso. O segundo jogo da final do Paulista Feminino, entre Corinthians e Palmeiras, o primeiro jogo tá rolando agora, o segundo jogo acontece quarta-feira, dia 20, hein? Feriado também. 3h30 da tarde, aqui no Brinco. Então, torcedor do Palmeiras, já pode aí, quem quiser conhecer um estádio pela primeira vez, acompanhar o Verdão, fica à vontade, então, na quarta-feira, dia 20, também feriado, 3h30 da tarde tem Palmeiras e Corinthians. Se você está ouvindo a Arena, seja no aplicativo, seja no FM 99.1, seja através do YouTube, estamos ao vivo no YouTube, youtube.com/CBN Campinas. Como aniversário do Malvadão, do Flamengo, qual o maior jogador da história do Flamengo? Não precisa ser formado, tá? Igual a gente já citou aqui. Sim. Não precisa ser formado na base do Mengo. Pode o Gabigol, por exemplo. Pode ser o Gabigol, por exemplo. Pode ser o Hernani Brocador. Pode ser o Souza Caveirão. Souza Caveirão. O Zico é o concurso, né? Isso, boa, Fabião, gostei. Vamos tirar o Zico? Precisa ser, Zico é outro patamar. O Zico não vale, o Zico é o maior de todos. Mas vamos então, se você está ouvindo, 19, o DDD, 991869070 é o nosso WhatsApp aqui do Arena CBN. Rapaz, e tem muita coisa pra gente falar hoje, hein? Final de semana decisivo pra Ponte. Não pode nem pensar em outro resultado a não ser a vitória contra o Sport. O jogo acontece amanhã, aliás, hein? Nossa. O cara que na tabela... O cara que colocou o horário nesse jogo, 9h30 da noite, ele pensou, ele fez assim, feriado, sábado. Vamos ferrar os caras, vamos ferrar. Eu acho que 9h30 tá bom, hein? Só que essa fera aí, ele não vai passar sequer... Não, já tá na praia. Nossa, tá na praia. Milhas de distância de Campinas. Tá na praia. Bom, então tem jogo decisivo pra Ponte, tem o jogo que leva o nada ao lugar nenhum, com todo respeito ao torcedor do Guarani, mas o jogo contra o Brusque não vale absolutamente nada. Mas se o Guarani ganhar, joga o Brusque pra lanterna. Tá bom, menos mal. Beleza, então tá. E é claro que a gente também vai falar do Santos, que pode ser campeão da Série B, jogo também que interessa a Ponte Preta. Tudo isso nós vamos falar aqui no
Arena CBN. Por favor, se você está ouvindo, manda uma mensagem pra gente, tá? Só isso que a gente pede aqui. Eu falo o telefone, não tem problema, é 19 o DDD, é 99186 90. Estamos precisando de 10 mensagens para receber um aumento. Nós estamos precisando de 10 mensagens, a gente recebe um aumento. O bicho. 20, a gente recebe um bicho. 30 mensagens, a gente não trabalha na quarta-feira, dia 20, no próximo feriado. Então eu conto com a colaboração de vocês, ouvintes maravilhosos do Arena CBN. É o seguinte, Cabelo não veio, tá enchendo o saco aqui no WhatsApp. Bloqueia ele. Eu vou bloquear o Cabelo. Bloqueia. Vou bloquear. Pô, ele. chato, velho. O cara tá de folga. Quando eu tô de folga, sabe a maior preocupação que eu tenho é de não ouvir o Arena. Pra dar uma descansada na cabeça, faz parte. Mas ele deixou o sarcófago preparado. O William Cabelo separou um jogo que envolve a Ponte Preta com uma equipe do estado do Paraná que aconteceu... Curitiba. Se não é o Curitiba, é o Juventus. O Juventus é o melhor. Se não é o Juventus, é a Português de Desportos. Se não é a Português, é o Náutico. Se não é o Náutico, é o 15, que aliás, parabéns ao 15 de Piracicaba, mais um ano de vida. O jogo que aconteceu, que o William Cabelo separou, aconteceu no mesmo ano que essa música foi lançada. É de agora, pô. Mas agora, o quê? 4h30? Não. 3h30? O cara Moderna. lançou agora, no feriado? Moderna. Moderna. Esse sucesso... eu não posso falar assim, sucesso. Esse hit, ele foi lançado no mesmo ano do jogo do sarcófago que o William Cabelo, mesmo de folga, separou pra gente aqui no Arena CBN, que tem os trabalhos técnicos de Eduardo Rodrigues, o Bolão. E no Bolacha. stream... é o Bolacha. Pô. E no stream, Daniel França, começou o Arena. Arena CBN. Oferecimento Munkimaki, locação de caminhões Munk e guindastes, munkimaki.com.br. Melhore sua performance sexual com a clínica Upman, a número 1 em saúde masculina. Alexa, tocar CBN Campinas. Você está ouvindo a rádio que toca notícia. Olá, muito bom dia para você, bem-vindo ao Manhã CBN. Então, as informações para saber como fica o tempo hoje e também aí para a semana toda. Confira todas as notícias essenciais para o seu dia antes de sair de casa. Agora também na Alexa. CBN Campinas, a rádio que toca notícia na nossa região. CBN Campinas, 99,1, a rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1, a rádio que toca notícia na nossa região. Arena CBN. Será que temos participação? O Cabelo, nossa, ele mandou 1, 2, 3, 4, 5, 6 mensagens. Bloqueia ele. Pode bloquear? Pode, fala que fui eu. Ele falou que o maior lateral direito que viu jogar foi o Leandro, do Flamengo. Beleza, Cabelo, vai descansar, tá bom? Vai descansar agora. Aliás, lembrei do Cabelo porque eu tava navegando na internet e, rapaz, o pau cantou. No Rio. No jogo lá do Bom Sucesso e Maricá, sei lá. Niteróiense, isso mesmo. Niteróiense. Rapaz, o chicote estralou lá, cara. E eu vi o Cabelo lá. Você viu que tinha um rapaz... Cabelo gosta. Cabelo gosta de uma discussão também, hein? Tá bom, Cabelo, vai dormir, vai. Grande abraço pra você. Não vou ler mais nenhuma mensagem sua. Ele lembrou do Leandro. Leandro foi, segundo o Tele Santana, o Leandro foi o maior que ele viu na lateral direita. E olha que o Tele viu o Carlos Alberto Torres, acho que até Djalma Santos ele viu. Ele falou que o Leandro foi o maior de todos. Deixa eu mandar um grande abraço aqui pro Lucas Maciel. Ele nunca nos abandona. Lucas Maciel. Seja feriado prolongado, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, o Lucas ele está sempre com a gente hoje na companhia da Clarice.
Filhinha do Lucas. Ah, que legal. Que está ouvindo o Tio Lupe hoje. O Lucas deve estar feliz hoje também, que é dia do manto, né? A Ponte Preta, ela organiza todo 15 de novembro. Eu não sei se ele tá feliz. Não, feliz com o dia, Ô, não Lucas, feliz com o momento. Você tá feliz hoje com o dia do manto? O dia do da manto, Ponte sim. Preta? Agora, com o momento, acho que não, Eu tenho né? certeza que ele vai fazer uma crítica à direção da Ponte Preta e eu, infelizmente, não vou poder falar no ar porque ela, na crítica, palavras ofensivas serão colocadas aqui no Lucas Maciel. E eu vejo isso nas redes sociais, direto. Mas tudo bem, vale. Olha quem mandou mensagem pra gente aqui. Hora da poesia. Ah, legal. A Arena CBN começa e a palhaçada vai ser divertida. O Lupe e o pessoal vão fazer uma graça. Aê! É o Cearazinho. Aliás, cara, a gente precisa ir lá. Cara. Não. Aliás, publicamente, Júlio Nascimento recebeu uma informação que nós precisamos ir até Mas é verdade. o espetinho lá do Cearazinho. Então já tô convocando no ar aqui. Ele é Semana muito fã que vem nosso, o senhor já pode pegar um alvará. Sim. Fábio Scheib, a gente vai acertar uma data aqui. Você vem também. Saindo do Arena, a gente vai lá. Mas é verdade, Lupe. Ele sempre tem o meu primo, ele é primo da Camila, mas ele é um cara sensacional, o Tiagão. Ele sempre vai lá e o Cearazinho sempre tira foto, manda abraço pra todo mundo. Cara, ele adora a nossa equipe. A gente precisa fazer essa resenha lá. É o Ivanildo Magalhães, né? Não, Cearazinho? Ivanildo Magalhães. É Gustavo? Não é Gustavo? Eu conheço. O Ivanildo é o pai? Porque é Gustavo Cearazinho, né? Isso. Ponte Pretano. Isso. A gente vai lá. Então, compromisso marcado. Tem que ir o time inteiro. O Cabelo também tem que ir, cara. Não, o problema do Cabelo é que ele... É o deslocamento. É o deslocamento. O Cabelo mora longe. Mas assim, tá convidado também. Tá convocado. Não, mas dá pra fazer o seguinte. O Fábio Scheib vai, caminho, deixa o Cabelo ir. Isso, boa, combinado. Fechou. Semana que vem. Deixa no meio da estrada. Tem que ir o time inteiro. Isso. Deixa ele no aeroporto lá em Viracopos. Só ida, Fala assim, agora... Deixa, é isso, Fábio Scheib. Boa, gostei. Boa. Cristiano Gomes, boa tarde, Arena. Tamo junto, trabalhando hoje aí, ó. O pessoal tá mandando mensagem. Valeu, Cris. Boa tarde, pessoal do Arena. 2 maiores laterais que vi jogar, Leandro e Júnior, monstros. E hoje temos Wanderson e Abner. É pra acabar. É verdade. Pra quem viu esses monstros jogando hoje, assistir Abner e Wanderson dói um pouco o coração. Parece que a assistente anulou, tá? Anulou, tava 2, o Corinthians fez o segundo. A assistente anulou, provavelmente. A Ponte não irá cair. Esquece! Grande abraço, galera! Quem mandou mensagem aqui? Matheus Bueno. Matheus Bueno? Ele é jogador de beach tennis, pelo que eu tô vendo aqui. Então não é o Não. É um xará. É o Matheus Bueno, tá aqui mandando mensagem. Valeu, Matheus, pela mensagem e pela participação. Rapaz, o pessoal tá mandando áudio. Boa, ajudar. Já passou, né? Deixa eu ver. O aumento já veio. O aumento já veio. Falta o bicho e a folga na quarta-feira. O Caio mandou mensagem. O Caio não, o Lucas. Mandou aqui, ó. A Clarice e ele com o manto, ó. Tomando. Que legal. Tomando aquilo que você gosta. Adoro. Não a Clarice, claro. Já o Lucas. Já tem. Está fardado. Grande abraço, Lucas, pra toda a família Maciel. Aliás, Lucas, fique. Eu não vou falar porque senão vai dar dica, mas o sarcófago tem participação da família Maciel. Boa. Valdir Félix, de Cosmópolis. Boa tarde, estou ligado no Arena. O jogador que marcou época no Flamengo foi o Nunes. Grande centroavante. Gostava do Nunes, Carlos? Gostava, não peguei tanto, né? Eu sou tiozão, mas nem tanto. Mas o Nunes marcou época, principalmente em 80, né? No primeiro título brasileiro do Flamengo contra o Atlético. No Mundial, né, pô? 81. Boa tarde, amigos. Na live do Corsato. Corsato, que é... Corsatinho, gente boa. Um participante de Recife disse que a torcida do Sport está apavorada com esse time do Sport, que amarela nas decisões. O Marcos Carvalho. Marcos, eu não ouvi a live do Corsato. Às vezes eu acompanho. Mas, Carlão, falando desse jogo da Ponte do Sport, o torcedor do Sport, ele tá preocupado. Ele tá preocupado porque, assim, se o Sport não subir esse ano passado já deu problema. No passado o Sport também ficou fora do... Aliás, uma campanha pífia do Sport. Esse ano... E o Sport é um time gigante também do futebol brasileiro. Muito tradicional no Nordeste.
E aí, Carlão, você concorda com esse torcedor que o time amarela nas decisões está apavorado para enfrentar uma Ponte Preta no Z4? Vamos esquecer um pouquinho os nossos problemas aqui, né, da Ponte. Falar um pouquinho do Sport. O Sport, ele frequentou a zona de classificação durante todo o campeonato, praticamente, né? Notadamente quando surgiu a Ilha do Retiro. E o Sport ganhou jogos lá em que davam a impressão que, poxa, já subiu. Foi assim contra o Guarani, foi assim... Fabião, se puder até me lembra. Perdeu do Não, Operário, as vitórias. As vitórias, não esses últimos tropeços. Mas naquela época que ele enfrentou o Guarani, ele vinha de 2, 3 vitórias consecutivas lá dentro da Ilha do Retiro. Falei, já subiu, contar os minutos para a primeira divisão. Aí, de repente, vieram esses resultados adversos aí, Chapecoense, né, o próprio Operário. E o Sport... Gol do Operário, Carlão. Gol do Operário, bom resultado para Ponte, não tem nada a ver, mas para a última rodada, se permanecer, claro. Mas aí o Sport cedeu, né, foi desperdiçando oportunidades, não ganhou os jogos, e o Ceará crescendo, evoluindo, e empatou 60-60. O Ceará é o seguinte, ele tem o América Mineiro e o Guarani, o América no Feliz Natal e o Guarani rebaixado. O Sport tem a Ponte, que necessita do resultado, e tem o Santos na última, tá 60-60. E o Ceará leva vantagem nos critérios. Eu acho que o Sport vai ficar no meio do caminho. E se isso se confirmar, eu creio que vai ser uma das grandes decepções da Série B, um fracasso do Sport Recife. E aí, Chaibe, e esse jogo? Ponte brigando para não cair, Sport brigando para subir. O Sport é a última tentativa do Sport aí, que não conta mais com as suas próprias forças, né? Porque o Ceará tem, como que nem o Carlão disse, tem 60 pontos, assim como o Sport, só que no número de vitórias o Ceará tem 18, ou seja, se o Ceará ganhar as 2 últimas partidas, não importa saldo, não importa nada, o Ceará vai subir. Mas o Sport leva esse jogo contra a Ponte Preta como uma decisão realmente, está aqui em Itu desde terça-feira, se preparando bastante. A torcida deve apoiar, a gente sabe que tem bastante torcedores aqui em São Paulo do Sport, deve ter boa presença de público do Sport, é a última cartada realmente. O Sport já está há um tempo, né, na Série B, o ano passado foi mal também, e essa última cartada é perigoso para a Ponte, mas também pode ser que o Sport venha querendo o jogo, abrir o espaço também para a Ponte Preta consiga algum contra-ataque, porque a gente tem que pôr no papel realmente, hoje em dia, o time da Ponte é pior que o do Sport. Apesar de o Sport não vencer a 3 partidas, é o jogo da chave, né? A bala de prata para o Sport aí tentar algo ainda na competição. Bala de prata, certa pra matar. Olha, Fábio Scheibe, lembrando. Virei seu refém. Fernando e Sorocaba. Ô, Carlão de Freitas, rapaz, a galera tá mandando mensagem, velho. Pô, tem algo. Quero agradecer. Já passamos de 10, ou seja, o nosso aumento está confirmado. Falta o bicho e a folga. Falta o bichinho, que a gente é contra, mas nesse momento é a favor. E depois a folga no dia 20. É verdade. Aquele ouvinte que criticou, tá vendo? Joga a PLR de vocês na lata do lixo, ele falou pra gente. Como a gente é muito... Olha, boa tarde, Leonardo. Foi um ótimo lateral esquerdo formado no Flamengo. Boa. Quem mandou mensagem pra gente? Final do telefone 1338. O pessoal tá mandando áudio também, legal, né, Bolacha? Boa. Vamos ouvir a participação de áudio dos ouvintes aqui do Arena. Ô, Lupe! Opa! Por favor, fala agora. Agora. A hora da poesia. Já falei a poesia. E, Lupe, vamos ver amanhã se a Ponte Preta ganha ou não. Tá animado, hein? Tá animado. Mais um. Boa tarde, Arena CBN, é João Carlos, Palmeirense, Campinas. Boa tarde. Acho que, para mim, o Flamengo teve como grande jogador o Júnior Maestro, né? Um abraço, bom trabalho. Valeu, Júnior Maestro também, hein? Gigantesco. Júnior Maestro. Dá tempo de mais um? 4h30, 4h30. Vai. Vai! Olá, Opa, caiu. Galera do Arena, boa tarde. Eu sou o Carlinhos de Montemor. Ô, Carlinhos. Ouvi no programa. Sou santista como o Carlão de Freitas e o pai do Carlão, né, Carlão? Não adianta esconder legal, hein, Carlinhos? Assim como a gente sabe que o Fábio Scheibe é palmeirense. Isso, Fabiano, tá vendo? 50%. O Flamengo foi Júnior. Esse jogava muita bola. E um outro que fez história... Quem?
com a camisa do Flamengo também, Petkovic. Um abraço, estou ligadinho no programa. Opa, obrigado. Espero um dia poder conhecer toda a equipe. Nossa, você vai se arrepender do tanto. Podiam trazer um dia a Adriana Almeida pro programa, né, gente? Verdade. Por favor, uma voz mais suave no meio de tanta voz grave. Boa, a gente vai... Boa tarde, bom programa. O problema é que a Adriana é jogador caro, né? Adriana pra vir aqui é caro, mas assim, a gente vai fazer o convite pra ela. Aliás, Chaib, você já fala, daqui a pouco tem mais áudios, são 4 horas e 31 minutos, porque vem chegando aí o Repórter CBN. Repórter CBN. Sexta-feira, 15 de novembro de 2024, o Esquadrão Antibombas da Polícia Militar do Distrito Federal descartou a presença de explosivos numa mala deixada nas proximidades da Câmara dos Deputados. O local é perto de onde estava o carro do homem que realizou um ato terrorista na quarta-feira na Praça dos Três Poderes. O autor da ação morreu no ataque. O presidente da Argentina, Javier Milei, propôs a criação de uma aliança militar, econômica e diplomática para salvar o Ocidente e combater o socialismo. Segundo ele, o pacto deveria ter os Estados Unidos no norte, a Argentina no sul, a Itália na Europa e Israel como sentinela no Oriente Médio. Cada um dos países citados é liderado pela extrema-direita. O discurso ocorreu durante o evento da entidade ultraconservadora CPAC. Na quinta-feira, a reunião contou com a presença de Donald Trump. Milei chegou a se encontrar com o americano. O Linkin Park faz hoje a primeira de 2 apresentações no Brasil. Os shows serão no Aliança Parque, em São Paulo. Com 2 novos integrantes, a banda está lançando o CD From Zero nessa sexta-feira. Linkin Park já anunciou que retorna ao país em novembro de 2025. Na ocasião, a banda fará apresentações em 4 datas. No horário de Brasília, 4h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Oferecimento: conheça o decorado do Landmark no Showroom Ayoshi, na Norte Sul 174. São 4 horas e 34 minutos. O corredor, o atleta Flávio Botelho vem chegando com as informações do trânsito nesse feriadão. Tudo bem, Flávio? Boa tarde. Tudo bem, Lupe? Muito boa tarde. Correndo bastante, né, Lupe? É bom, né? É gostoso, né? Já tem uma outra marcada. Boa, boa. Do próximo final de semana. Bem, Lupe, vamos com informações do sistema Anhanguera Bandeirantes, pois o ouvinte que segue para a capital já encontra boas condições na rodovia Anhanguera, no trecho de Campinas. Mais cedo houve um acidente envolvendo um caminhão e um veículo de passeio e o trânsito permaneceu bastante congestionado ali do quilômetro 99 até o trevo da Bosch, mas a situação já foi normalizada. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, uma pessoa foi socorrida com ferimentos leves. No sentido interior, tem lentidão na Anhanguera também no trecho de Jundiaí, do quilômetro 58 ao 61, por conta do excesso de veículos. Na Bandeirantes, o trânsito flui bem em toda a extensão no sentido capital. Já no sentido interior, o motorista perde tempo do quilômetro 43 ao 46, nesse caso também por conta de um acidente. Na região de Campinas, o trânsito segue sem dificuldade na Bandeirantes. Segundo a concessionária que administra o sistema, no período entre a 0 hora de ontem até o final da manhã de hoje, Lupe, circularam pelo sistema Anhanguera Bandeirantes por conta do feriadão prolongado 324 mil veículos. Neste período foram registrados 33 acidentes, com 9 vítimas com ferimentos leves e 1 vítima fatal. Infelizmente, né, Lupe? Infelizmente, ainda com muitos acidentes nas estradas aí nesse feriado prolongado. O Flávio Botelho volta na programação da CBN para atualizar as informações do trânsito 4h35. A Black Friday da TIM já chegou com as melhores ofertas de tecnologia do mercado. Aproveite agora o menor preço no Samsung Galaxy S24 FE no TIM Black Família com até 210 GB. Bom dia para você. Amanhã para você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio.
E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Vamos com o áudio, né? Estamos de volta aqui com a Arena 4h37, porque o ouvinte está participando bastante aqui desse Arena de feriado. Sextou, mas calma, falta só mais um pouquinho. Boa tarde, Arena Esporte. Aqui João Miguel, da cidade de Arthur Nogueira. Opa. Olha, eu tô vendo um movimento aí de uns corintianos falar que vai pagar o estádio Corinthians. Sabe quem deveria pagar o estádio Corinthians? Quem? Ronaldo Fenômeno. Ronaldo? O Andrei Sanches, que era deputado na época. Daí... Eu cheguei lá e visitar 2 vezes o estádio Corinthians quando estava em construção. Certo. Tem mais quando estava gramando o estádio, eu fui lá. A lista é grande. Tem mais gente aí. O Ronaldo tinha fotografia até com os cachorros lá dentro. Foi ele que incentivou. Lembra que ele era garoto propaganda da Copa de 14? É. Então deveria cobrar dele do Andrei Sanches. Boba é quem pagar aquilo lá. Calma. Mas se tratando de torcedor do Corinthians, não espera nada, né? Ô, louco. Alô, um abraço. Nossa, mas o bom do Arena de feriado é que o ouvinte também ele aproveita pra desabafar. Às vezes tem algo que incomoda ele vai lá e rasga o verbo. Um desabafo. Mas cara, assim... É uma ação capitaneada. Uma ação capitaneada pela Gaviões da Fiel, né? Que tá tentando angariar fundos aí, angariar esses PIX aí, vai dar uma conta como PIX para pagar essa dívida que é mais de PIX, 700 milhões, né? Então, cara, mas isso é muito difícil, né? Se levarmos em conta assim, vamos lá para 2012, 2013, né? As vésperas da Copa e as vésperas da inauguração do estádio. Tudo bem, pô, Copa do Mundo, abertura, a gente sabe que isso gera também recursos, mas olha, se levarmos em conta, assim, não havia a menor necessidade, né? O Corinthians jogava no Pacaembu, estádio fácil, tranquilo, né? O acesso para quem vem do interior é muito rápido. E aí eles foram atrás desse elefante branco aí, não só o Ronaldo e o Andrés, né? Todo mundo se lembra como é que foi a história e o Corinthians ficou aí. Não é um elefante branco porque ele é usado, muito bem usado, né? A torcida lota todo o jogo. Mas realmente eu acho que se o Corinthians ficasse na saudosa maloca, né, como era chamado o Pacaembu, não teria o menor problema. Oi, meninos! Boa tarde! Limpando a casa e ouvindo vocês. Um abraço, é a Sandra de Campinas. Boa, Sandra! Boa, Sandra, final bom do telefone aí. 0949. É isso? Isso, 09. É uma boa ideia, né? Você lá, né? Fazer aquele serviço de casa, ouvindo uma resenha, né? É gostoso. Aliás, tem mais participação de áudio, vamos ouvir. Boa tarde, Arena CBN. Ó, quem voltou. Tô aqui também acompanhando vocês. Ô, Beth, obrigado. Estou aqui nesse feriadão, fazendo um bolo de aniversário da minha netinha Maria Alice, que vai fazer 1 aninho no domingo. Opa, que benção. Acompanhando vocês por aqui e fazendo bolinho pra ela. Um beijo. Valeu, Beth. Beth de Valinhos. Ô, Beth, aí lá. Bolacha esperta aí. Aê, Beth. A Beth que é a fã número 1 de Rafael Pio. Que foi quem? Mas eu não sei, eu senti ela depois da prisão do Pio lá em Medellín, daquele esquema. Aliás, ele e Cabelo, eles estão tramando alguma coisa, hein? Com relação à música. Atenção, ECAD, ó. De olho aqui, hein? Cabelo e Pio, eles estão armando alguma coisa. Porque eu vejo os dois em reunião, que você pega esse, põe aquele, registra aqui e ali. Pio, você não é mais primário, não. Tome. Você viu, Lupe, ontem, os dois? E como é que faz pra registrar tal? Tem rolo aí, cara. Tem rolo. Se for aquela música que o Cabelo cantou hoje, eu acordei. Isso. Aí ele vai ser preso. E não vai sair mais. O Pio ainda é talentoso, né? Escreve umas músicas bonitas. Mas se for a de ontem do Cabelo, não vai ter jeito.
Mas eles estão com a armação aí, aliás, cara. parabéns pra Maria Alice, né? A netinha, que coisa né? linda. Que coisa linda. Parabéns aí, mesmo. viu? Felicidades, tudo de bom, que Deus abençoe. Bom, tem mais parte. Nossa, Aê! Aliás, hein? Bolo, se tiver a possibilidade de mandar um pedaço aqui pra gente, a gente vai agradecer. Oi? Ô, Carlão, eu tava pensando aqui, esse gol do Operário, não sei se é tão bom não pra Ponte Preta, viu? Por quê? Porque o Mirassol fica com 63, o Sport tem 60, o Sport vai ter que fazer a vida aí pra tentar chegar no Mirassol. Mas eu acho que assim, o jogo Ponte Sport não tem como fugir da força do esporte, né? O Leão vem pra abocanhar a macaca. Então isso eu acho que não tem tanta diferença. O Sport, ele chega a Campinas muito forte, independente desse resultado, porque ele precisa de uma das vagas, né? Agora, o Operário, se ele chegar com vida, de qualquer maneira ele chega com vida em caso de vitória, ele chega vivo na última rodada. Não, se o Sport vencer a Ponte Preta, não tem mais chance. Tá, Cara, então tá bom. Vamos lá. Não, sai fora, muita conta. Boa tarde, amigos do Arena. Um dos maiores laterais que vi foi o Ordilei da Ponte. O Zé Rubens. Valeu, Zé Rubens, do Parque Brasília. Monstro. Grande abraço, pessoal aí do Parque Brasília. Flamengo teve Andrade também. Andrade, pô, Adílio. Andrade, Adílio e Zico. Bloqueia o cabelo. Aqui tá certo. Boa. Carlos ou Charles, produtor e colega da imprensa, Ponte Pretano. Assisti a Macaca em 77. Não tenho fanatismo. Hoje torço por Campinas. Uma tristeza. Aceitaram uma lei Pelé que acabou com o futebol no interior. Consequentemente, temos que ter administração empresarial, SAF. Futebol ficou chato, mas vejam o Mirassol e o Novo Horizontino. Sim. Cidades que juntas não têm o tamanho de um quarto de Campinas. E estão subindo, com qualidade. Os campineiros perderam rumo. Abraço, senhores. Tchau, cabelo. E ele também falou que o Flamengo teve Andrade. Verdade. Falamos aqui. Quem mandou essa mensagem pra gente? Boa, é o Carlos ou Charles. Boa, Charles ou Carlos, grande abraço, obrigado pela mensagem. Cara, tá chovendo participação. Autor do gol que deu o título mundial ao Palmeiras foi revelado no Flamengo. Paulo Nunes. Autor do gol que deu o título mundial ao Palmeiras. Ele tá tirando uma aí. Tá tirando uma, né? Paulo Nunes é cria do Mengão. É verdade. Cara, olha que geração, Lupe, ó. Paulo Nunes, Djalminha, Marcelinho, Nélio, Marquinhos, Júnior Baiano, Rogério, meu Deus do céu. O Fábio mandou mensagem aqui, 2 laterais, Pedrinho, Palmeiras, Nelinho, Cruzeiro. Valeu, Fábio. Bons nomes também. Boa tarde, rapaziada do Arena. Aqui tá tirando. Tá tirando um sarrinho? Torcedor do Guarani, mas ele tá tirando sarro com o próprio o time. Valeu, grande abraço. É o Germano, vizinho de vocês. Boa, Germano. Tá aqui pertinho? Boa. Passa aqui qualquer hora. Qualquer hora você passa aqui pra tomar um café. Traz um bolinho, né? Isso, o café é por nossa parte. Boa tarde, equipe da CBN. Sou esposo da Marlene. Sou flamenguista. Vou falar de Leandro, lateral direito. Foi o melhor lateral que eu vi jogar. Jogava fácil com a camisa 10, mas já tínhamos um famoso 10, né? Que era nada mais, nada menos de quem? Galinho de Quintinha. Zico. Deixa eu pegar mais uma participação aqui. Boa tarde, Lupe, Carlão Scheibe, na audiência sempre. Sou fã de vocês. Um dia quero ser como o Eliel. Pergunta pra ele o que acha da escala 6x1. Ele gosta. Boa tarde, amigos do Arena. Acabei de sair do serviço e agora só 2 alegrias. Escutar vocês e tomar umas no Flor do Minho. Vamos lá, pessoal. Eu pago. Opa. Abraço, Ayrton Dias Bugrino. E pôs um meme nervoso. O torcedor do Guarani tá nervoso. Do Jardim das Oliveiras. Valeu, Ayrton. A Ponte Preta não vai cair. Isso é um consenso entre meus conhecidos Naldo Bene e Pinóquio. Grande abraço, os amigos Gilson Medeiros Bugrino. Naldo Bene e Pinóquio. Ele colocou um outro aqui na frente, mas se eu falo, acaba com o meu feriado. Então, eu vou pegar só o segundo e o terceiro. O primeiro eu vou deixar quieto, que envolve política, aí vai virar Naldo um bolo Bene é boa. Naldo Bene foi boa. O Naldo ele entrou pra Exatamente. Peraí, Scheibe. Boa tarde, amigos da CBN. Parabéns para vocês, feriadão e vocês trabalhando. Amanhã tem Ponte Preta, Macaquinha. Vamos estar lá. E tenho certeza que a Ponte Preta vai fazer a parte dela, mas terá que fazer com organização. Uma defesa bem organizada e acordada. Gostaria de ver um quadrado no meio-campo. Hudson, Emerson Santos ou Ramon e Elvis. Mais solto para armar o time. Ataque só com 2 atacantes. Novaes, Dodô ou Brito. Levem Cauã pro banco. Paulo Kikuchi, o japonês. Oi, Scheibe.
Não, o ouvinte falou, em primeiro lugar, tem pênalti pro Mirassol agora, mas o ouvinte falou sobre SAF, a gente vale destacar, né, a Portuguesa, né? A Portuguesa ontem teve aprovação no Conselho Deliberativo por aclamação, ninguém foi contra, né, a aprovação da SAF, e agora passa pela Assembleia Geral de Sócios, né? Provavelmente na próxima semana já. Essa ação, né, esse projeto é capitaneado pela XP Investimentos, vai render mais de 1 bilhão, né? As ações vão ser compradas por mais de 1 bilhão, por 80% das ações da SAF da Portuguesa, e a Portuguesa já mira o novo treinador para o Paulistão, né? Maurício Barbieri estaria acertado, apalavrado com essa XP. Vamos aguardar. Ainda tem... Cara, eu acho que assim, tem que esperar, porque a Portuguesa, assim como os clubes de Campinas, tem muita dívida. Então, assim, tudo bem, um aporte muito grande, 1 bilhão, mas ainda o que falta a gente saber em relação às dívidas, como é que fica? Investimento e tudo mais. Pô, o estádio, Canindé, a gente ouviu aí na campanha eleitoral aí que tem muitas dívidas com o município. Nós estivemos lá, tá bem abandonado. Tá bem. Mas a gente vai bater um papo com o Nascimento, Luiz Nascimento, que é das afiliadas aqui da CBN, que é torcedor da Luz e tem, aliás, um belo trabalho, né, com um podcast, uma programação falando só de Portuguesa. Parabéns aí. Se você quer saber de Portuguesa, você tem que procurar lá o Luiz Nascimento, que está sempre atento com as notícias da Lusa. Agora eu quero dar um recado para vocês que estão curtindo o Arena CBN. Se você quer correr, que seja brincando com seus filhos num belo jardim. Carlão de Freitas. Maravilhoso. Agora, barulho incomoda, né? Claro. O barulho é chato. Mas já pensou viver com um barulho de sons da natureza? Ou até da chuva caindo no quintal? Agora, se você quer um lugar perfeito para morar, que seja o Ville Santana. Tem um nome diferente. Quando você fala, ó, Ville Santana. Cara, na boa, não tem como. Não tem, o som, você fala, Ville Santana. Já vem na cabeça pássaros, aquela chuva caindo no quintal, uma bela casa. Sabe por quê? Porque o Ville Santana é um empreendimento com lotes a partir de 450 metros quadrados. A partir. E com um clube de lazer completo, uma área de preservação permanente e uma localização privilegiada. Pertinho do Shopping Iguatemi e também da Hípica. Tem como querer mais? Ville Santana, viva a exclusividade de viver bem. Se quiser mais informações, pode acessar o site villesantana.com.br e saiba mais. Vamos falar de seleção brasileira? Ontem tivemos o empate da seleção com a Venezuela. Ai, gente. Como é que chama o cara que fez o gol mesmo? Segovia. Segovia, que não é Segovia joga bola. Olha o drible que ele tem. Se o Brasil não tomar cuidado, quase acabou com nós também. O Savarino tá jogando muita bola. Até na Venezuela ele joga bola. Acredita assim, ele jogava bem no Atlético, mas eu não prestava tanta atenção nele. Assim. Eu acho que é dedo do treinador. Cara, no Botafogo ele tá gastando a bola, na Venezuela assumindo a responsabilidade. Que jogador. Jogadorzaço, mas e esse empate, hein, Scheibe? Ruim, hein, pro Brasil, que poderia, quem sabe, até assumir a segunda colocação. Claro, depende do jogo entre Colômbia e Uruguai hoje à noite, mas eu acho que não a atuação, o resultado foi ruim, né? Infelizmente é a realidade brasileira, principalmente nestas eliminatórias. O Brasil não conseguiu vencer a Venezuela, tanto em Cuiabá no primeiro turno, quanto agora na volta também, 2 empates por 1-1, mostra realmente o nível que o Brasil está, né? O Brasil que estava muito abaixo quando estava com o Diniz, ainda próprio Dorival, no começo do Dorival, conseguiu recuperar, mas não é o Brasil que a gente estava acostumado a ver, né? Não sei se são os dias atuais também no futebol mundial que mudou muito, mas o Brasil não mostra aquela superioridade que antes detinha. E vai conseguir classificação para a Copa do Mundo, que muitos times classificam, né, muitas seleções, mas o futebol a gente tem que repensar realmente, porque está triste, né? Ontem, principalmente também depois do segundo tempo, quando o Brasil empilhou atacantes também, mas não tem aquela criatividade que a gente estava acostumado a ver, né? Ô Fabião, você tocou num assunto e achei pertinente. Claro que estamos num momento complicado, um momento de dúvidas em relação à nossa seleção. Acho que a classificação não corre nenhum risco, mas você tocou num ponto assim que eu acho que é algo que está presente no futebol mundial, o equilíbrio. Até na eleição do melhor do mundo,
Por exemplo, se fosse o Vinícius Júnior o melhor do mundo, que eu acho que deveria ser, mesmo o Vinícius Júnior sendo o melhor do mundo, ele é um jogador cercado de questionamentos, né? É um jogador ainda que a gente não pode... aquele fora de série, né? Isso, a gente não pode colocá-lo no patamar do Cristiano Ronaldo ou do Messi, por exemplo. Tecnicamente até do Neymar, né? Apesar do Neymar gerar muitas emoções em virtude do comportamento dele. Tanto é que depois eu acompanhei a Argentina, e a Argentina muito melhor, mais encaixada que o Brasil, bem montada e tal. Mas o Paraguai, num sistema muito forte de marcação, num Paraguai comprometido, e claro, contou com o talento num golaço, né, de empate do Paraguai, mas ele conseguiu virar para cima da Argentina. Acho que isso mostra o equilíbrio. Evidentemente, o Brasil precisa melhorar, o Brasil não está num patamar da Argentina, por exemplo, nem da Colômbia, acredito, na América do Sul. Mas eu acho que hoje o futebol mundial, ele passa... Não é que passa, não. Eu tô achando que veio para ficar esse equilíbrio. A gente não tem mais o jogador fora da casinha, né? A gente não tem mais um Messi, não temos mais um Cristiano Ronaldo. Vide, mais uma vez, o melhor do mundo. O Rodri poderia ser o Vinícius Júnior, mas são jogadores que eles não são unanimidades, né? Você colocar o Vinícius como o melhor, muita gente vai concordar, muita gente vai discordar, diferente do Messi ou do Cristiano Ronaldo, que era unanimidade entre os torcedores, né? Gostando deles ou não. Quanto ao Mirassol aí, Chaib? Empatou? Tá 1-0 intervalo. O pênalti tinha sido dado. Não, tinha sido dado pro Mirassol, só que o juiz viu o impedimento. Na verdade, o VAR viu o impedimento, cancelou o pênalti, 1-0 no intervalo de jogo lá no Germano Krieger. Carlão. Manda. Cara, batemos as 2 primeiras metas. Que show, um bichinho. Temos bicho. Natal gordo. E um aumento. Que legal. No ordenado. No ordenado. Tá faltando só 3 mensagens pra gente não vir trabalhar na quarta-feira. Sobrar pra Eliel, o Rojão? Vai sobrar pra Eliel, cabelo e só. E aí arruma alguém, sei lá. O Chaib também tá no bolo hoje, se quiser. Se a gente receber mais 3 mensagens... Fábio Chaib vai entrar no rateio. A gente folga no próximo feriado, tá bom? Então eu conto com vocês. Olha quem mandou mensagem pra gente aqui, ó. Bora amanhã lá. A Ponte Preta ganha de 1-0 e depois ganha lá do Avaí. É o Edson, do Boa Vista. Boa, Edson. Tem áudio também, né? Vamos com mais um antes do intervalo, Bolacha? Depois a gente vai Boa tarde, seus malucos. Opa. Eu não entendo nada de futebol. De vez em quando eu ouço a Arena. Tô mandando esse áudio aí só pra ajudar no PLR do 6 aí. Aê! Essa foi boa! Essa foi boa! Aê! Foi a melhor participação, ele não liga pra futebol. Eu não entendo nada que vocês estão falando aí, eu não gosto de futebol, mas eu só quero ajudar. Ajudar os meninos, valeu. Ó, mais uma! Boa! Ó, a gente não vai trabalhar quarta-feira no dia 20. Vamos pro intervalo, a gente volta já. Arena CBN. Oferecimento Munkmak, locação de caminhões Munk e guindastes, munkmak.com.br. Melhore sua performance sexual com a clínica Upman, a número 1 em saúde masculina. Alexa, tocar CBN Campinas. Você está ouvindo a rádio que toca notícia. Olá, muito bom dia para você, bem-vindo ao Manhã CBN. Então, as informações para saber como fica o tempo hoje e também aí para a semana toda. Confira todas as notícias essenciais para o seu dia antes de sair de casa. Agora também na Alexa. CBN Campinas, a rádio que toca notícia na nossa região. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Oferecimento Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. Hora do vôlei para informar que hoje, feriadão, também tem muito trabalho para as meninas da Superliga Feminina. O Bauru enfrenta o Osasco daqui a pouquinho, 6h30 da noite. Às 7h30 tem Brasília contra o Brusque. E às 9h30 tem o Alexa,
Alexa, tocar CBN Campinas. Você está ouvindo a rádio que toca notícia. Olá, muito bom dia para você, bem-vindo ao Manhã CBN. Então, as informações para saber como fica o tempo hoje e também aí para a semana toda. Confira todas as notícias essenciais para o seu dia antes de sair de casa. Agora também na Alexa. CBN Campinas, a rádio que toca notícia na nossa região. Arena CBN. São 4 horas e 56 minutos. Participações dos ouvintes, mandando áudio. Boa tarde, galerinha do Arena. Então, tem um... O Flamengo teve muito lateral bom, né? Lateral direito. Mas não pode esquecer também do Jorginho, né, cara? O Jorginho jogava muita bola, hein? Boa, Jorginho. Mais um. Boa tarde, amigos. Boa tarde. Se tratando de Flamengo, foi um grande time e é até hoje um grande time. Eu tive o prazer, tive a oportunidade de assistir no Brinco de Ouro da Princesa, Guarani e Flamengo. Ainda na época tinha o Zico, Júnior, Adílio, Sérgio Araújo, o Zé Carlos, né? Final do goleiro Zé Carlos, onde tomou um gol de pênalti de Neto. Grande esquadrão. Falar de tudo bem, lembrar um ou dois, tudo bem, mas lembrar desse time completo, eu acho que é muito importante, hein? Uma boa tarde a todos. Um bom trabalho para vocês. Hoje eu tô de folga, amanhã eu trabalho. Ah, boa, aí, ó. Valeu. Pelo menos tá de folga, mas tá curtindo. né? Ó, boa folga na quarta pra vocês. Mandou mensagem aqui, o final do telefone José Guilherme. Tá chegando. Fechamos. Quarta-feira, dia de Arthur. Final do telefone 5351, Rodrigão, Flamengo. Foi quem mandou mensagem. Flamengão, parabéns pelo 129 anos. Ontem Legal. a Argentina sentiu um pouco o drama que passamos com estes árbitros horríveis que temos no Brasil. Daronco, né? Viram o Messi colocando o dedo na cara do Daronco e ele quietinho, que nem um gatinho. Aqui gosta de peitar os jogadores. Lá parecia um gatinho manso. Final do telefone 1989, Fabiano Moreira. Com a mensagem do Fabiano Moreira. É atingimos folga! a meta! É folga! Graças a Deus! Obrigado, ouvinte! Mais de 30 mensagens. O acordo foi esse. Mais de 30 mensagens. Boa. Hoje, bicho, aumento no salário e folga pro Arena. Fábio Scheibe, tamo de folga quarta-feira. Carlão, boa folga quarta-feira. Graças a Deus. Eu também tô de Vamos folga lá. na quarta-feira. Nem vou passar perto aqui do complexo. Já vou comemorar agora. Eu também já vou comemorar agora. Obrigado aos ouvintes. A gente deve isso a vocês, tá bom? Olha só. A vocês, Esse muito tema obrigado. da vitória, que coisa sensacional. Coisa sensacional. Ah, é porque tá acabando. É porque tá acabando. Vamos com o sarcófago. Esse hits. Ele foi sucesso no ano do jogo da Ponte Preta. E ela enfrentou, sabe quem, Carlos? Quem, Antônio Lupe? O Atlético Paranaense. Ainda Atlético? Então escrevendo da forma correta. Não agora, Sim. esse H que entrou no meio, aí virou um não rolo tem danado. acento. Um rolo danado. O Atlético tinha na formação inicial, sabe quem? Quem? Não. Tinha o Guilherme. Guilherme tava nesse time do Atlético. O Guilherme, não sei se lembra. Do Atlético Mineiro. Do Atlético Mineiro. Cruzeiro. Jogou um pouquinho, sabe aonde? Não. No Paraná. Jogou no Paraná. Clube, que era rival do Galo. Era o rival Atlético Furacão. Ele jogou um pouquinho no Pato Branco. J. Malucelli. Já e foi no Paranavaí. Nossa Senhora. Tá? Bom, vamos lá. Essa é a dica. Vai. Que ano foi esse jogo? Guilherme, isso aí tá com cara de 2015, vai. E aí, Chay, Beta? 2017. 2017, Fábio Scheibe, 2015, Carlão de Tempos Freitas. de Série A. A reportagem exibida na tela da IPTV, para você que acompanha no YouTube com imagens, no FM com som. Dominou o jogo, não sofria riscos e o jogador que não deveria nem ter jogado desequilibrou. Quando a Ponte Preta teve uma falta na entrada da área, 3 atletas foram lá para a cobrança. O zagueiro Rodrigo, o atacante Luca, mas foi a canhota certeira dele, Danilo Barcelos, que abriu o placar.
Na comemoração ele foi pra galera, desabou, se emocionou, foi às lágrimas. Tenho certeza que minha esposa em casa está muito feliz comigo. Só agradecer e continuar assim pra gente conseguir a vitória. Pro segundo tempo a Macaca continuou superior. Léo Gamalho até arriscou um voleio, mas a tarde era dele. A jogada que começou com Léo Gamalho, abriu para Nino Paraíba, cruzar na cabeça de Danilo Barcelos. 2-0. Dessa vez não teve choro, teve peixinho e alegria. Danilo ficou em campo até os 32 minutos, quando foi substituído e saiu aplaudido. Mas a Ponte, amigo, não tá nessa situação à toa, né? É claro que tinha que ter um drama. Depois da parada técnica, Douglas Coutinho cruzou pela direita, Sid Clay emendou o chute, a bola quicou, enganou o goleiro Aranha e o Atlético Paranaense diminuiu. 2-1. Reportagem de Caio Maciel. Fábio Scheibe, parabéns. Hoje a vitória é sua. 15 de novembro de 2017. Ponte Preta 2, Atlético Paranaense 1. 2 gols de Danilo Barcelos, que vai subir com o Novo Horizontino para a Série A do Campeonato Brasileiro. Gente, bom finalzinho de feriado. Carlão de Freitas, obrigado pela força. Quarta-feira estamos de folga, vamos porque vocês, tudo. ouvintes, nos ajudaram e muito. Valeu, Scheibe. Valeu, gente. Ótimo final de semana para todo mundo. Tem programação esportiva do Futebol Globo CBN, tem Ponte amanhã e no domingo o Guarani. Valeu! Valeu! Arena CBN. Oferecimento Munk Maqui, locação de caminhões Munk e guindastes, munkmaqui.com.br. Melhore sua performance sexual com a clínica Upman, a número 1